Olá, pessoal! Vamos começar a conversar hoje sobre crenças, valores e princípios. Quero contar para vocês o tanto que isso influencia na nossa motivação para aprender. Então, aqui, ó, dando início à nossa série 4, né? Nós vamos fazer o primeiro vídeo. E eu começo falando para vocês que é preciso, pessoal, levar em consideração o tempo todo. Quando a gente está pensando em motivação, a gente precisa levar em consideração algumas coisas. A primeira é: quais foram ou quais são os reais motivos que a gente tem para aprender uma língua estrangeira? A gente está aprendendo para agradar alguém? Ou é para conseguir um emprego? Ou é para se manter nesse emprego, para conseguir uma promoção? É por quê? Ou, em contraposição, é um desejo do seu coração? Você tem vontade? Você tem curiosidade? Não estou dizendo com isso que se você, por exemplo, estiver aprendendo para agradar alguém, que isso vai te prejudicar. Não é verdade, né? Só estou querendo que você perceba que de motivos diferentes para aprender a língua estrangeira conduzem, facilitam estados de motivação diferentes e que quando a gente tem consciência disso, a gente consegue lá na fase acional gerenciar melhor essa motivação para realmente conseguir aprender, né? A outra coisa que tem que ser levada em consideração é o que a gente realmente pensa sobre a capacidade que a gente tem para aprender a língua estrangeira. Porque se a gente acha que a gente não tem capacidade para aprender, que a gente tem muita dificuldade, a motivação vai ficar impactada, né? E eu queria falar com vocês que a gente tem que desconfiar das nossas crenças. Porque quando você pensa que você tem uma capacidade X para aprender uma língua estrangeira, aí eu pergunto, será que é mesmo? Né? Eu acho que somente um profissional que te conheça, que possa te acompanhar durante algum tempo, vai poder dizer se você tem realmente aquela dificuldade, entre aspas. Geralmente não tem, viu, pessoal? Geralmente não tem. Bom, outra coisa, o que você pensa sobre como você aprende a língua estrangeira? O que você acha que precisa para aprender a língua, né? Então, é claro que se você se encontra num ambiente ou num contexto de aprendizagem de língua, onde que aqueles requisitos que você acredita serem necessários não se encontram, aquilo pode prejudicar a sua motivação, você achar então que não vai conseguir aprender porque falta A, B ou C. Então, é outra coisa que a gente tem que refletir e ter isso consciente. Outra questão, o que você pensa sobre como que você aprende, né? Então, não só como se aprende uma língua, mas como que você especificamente aprende. Outra coisa, o que você pensa a respeito do papel do professor e do seu papel na aprendizagem? Então, o que você considera que o professor tem que fazer para você aprender? Porque se você achar que é o professor que tem que fazer alguma coisa para você aprender, então realmente a sua motivação está atrelada ao que o professor pode te dar, né? Ou vai te dar. Agora, quando você entende que você é o único responsável por sua aprendizagem e, portanto, o único responsável por sua motivação, né? Então você reconfigura os papéis. Então, qual passa a ser o seu papel nessa aprendizagem? Né? Então, na hora que você assume as rédeas da aprendizagem nas suas mãos, você assume as rédeas da sua motivação. Então, fica mais fácil de você gerenciar e obter sucesso em termos de motivação para aprender a língua. Continuando aqui, ó. Qual é o valor que você dá para ser um usuário fluente dessa língua? Você realmente acha que isso é importante, que isso é bacana, que isso é legal? Outra coisa, qual é o valor que você dá para interagir com outros usuários dessa língua estrangeira? Né? Na verdade, a gente aprende uma língua estrangeira para interagir com outras pessoas. Então, se você não vê um valor nisso, percebe que a motivação fica comprometida. Bom, como que você se sente em relação ao país falante dessa língua estrangeira, né? Onde que essa língua estrangeira é a língua materna, ou aquela comunidade, né, daquele país? Como que você se sente? Como que você vê a cultura daquele povo? Você admira? Você não admira? Quais são os valores daquele povo? Você admira aqueles valores? Não admira? Volto a ressaltar.
Isso não é determinante, você não precisa coadunar com aqueles valores ou com aquela cultura para aprender a língua, mas é importante você saber até que ponto você coaduna com aqueles valores e com aquela cultura para poder você dosar, controlar, gerenciar a sua motivação. E por fim, aprender a língua estrangeira contraria seus princípios de alguma forma? É claro que se contrariar os seus princípios, aí certamente a motivação está impactada e de uma forma difícil vamos dizer, de superar, né? Agora, é o que eu estou dizendo, tendo conhecimento sobre essas questões, você tem como conversar com um profissional e superar os eventuais problemas. Agora, geralmente, pessoal, só da gente ter conhecimento dessas coisas, né, de estar claro pra gente, você já consegue divisar estratégias, lançar mão de estratégias e gerenciar a própria motivação na próxima fase, que é a fase acional. Pois bem, por hoje é só. Eu agradeço a vocês.